Olá, estamos começando mais um STJ Notícias com alguns dos recentes destaques do Tribunal da Cidadania. Nesta edição, você vai ver: planos de saúde devem autorizar cirurgias em mulheres trans para dar aos traços faciais aparência feminina. Partilha amigável: herdeiros podem dividir bens da herança em partes diferentes. E, além disso, Corte afasta a possibilidade de reconhecimento de papiloscopistas da Polícia Federal como peritos oficiais. O STJ Notícias está no ar. Pela primeira vez em sessão de julgamento totalmente virtual de recurso repetitivo, STJ define requisitos para conceder justiça gratuita a pessoas jurídicas. Com essa decisão, a gente abre o programa de hoje e quem traz mais detalhes é o repórter Anderson Conrado. No julgamento do tema 1424 dos recursos repetitivos, a Corte Especial fixou a seguinte tese: a demonstração da hipossuficiência econômico-financeira da pessoa jurídica para fins de obtenção de gratuidade de justiça reclama esclarecimentos sobre a sua situação financeira e patrimonial, com a indicação de ativo, passivo, patrimônio líquido, resultado do exercício, fluxo de caixa, participações societárias, saldos e aplicações em contas bancárias, o que não se concretiza com a mera prova de inatividade ou de queda de faturamento. A controvérsia era saber quais documentos são necessários para comprovar a real incapacidade financeira de empresas. O relator do tema, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que, ao contrário do que ocorre com as pessoas físicas, a pessoa jurídica precisa comprovar efetivamente que não tem condições de arcar com as despesas do processo, conforme previsto na súmula 481 do STJ. Segundo o ministro, não basta demonstrar que a empresa está inativa ou que houve redução do faturamento. É necessário apresentar documentos que retratem a real situação patrimonial e financeira, como balanços, demonstrações contábeis, declaração de imposto de renda e extratos bancários. Este foi um julgamento inédito de recurso repetitivo, realizado em sessão totalmente virtual. O entendimento deverá ser seguido por todos os tribunais do país em casos semelhantes. No direito privado, ministros da terceira turma decidiram que é possível partilha amigável com divisão desigual dos quinhões hereditários. O entendimento do colegiado foi o de que, desde que haja cessão de direitos e que os herdeiros sejam maiores e capazes, é possível a divisão desigual de quinhões hereditários. Por unanimidade, a terceira turma concluiu que, para homologar o acordo, o juiz deve se limitar a verificar a regularidade e a livre manifestação de vontade das partes, sem exigir igualdade entre os quinhões. No caso, o falecido não deixou descendentes nem ascendentes, mas apenas 2 irmãos. Um bilateral, ou seja, filho dos mesmos genitores, e outro unilateral, que é quando apenas um dos genitores é comum aos irmãos. Após o inventário, os herdeiros chegaram a um acordo para dividir os bens e decidiram que, embora pela ordem de vocação hereditária o irmão unilateral tivesse direito à metade da parcela destinada ao irmão bilateral, a distribuição seria feita diferente e o unilateral receberia a maior parte do patrimônio. O Tribunal de Justiça de São Paulo recusou a homologação da partilha por entender que o acordo teria o propósito de disfarçar uma doação. Um dos herdeiros recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e argumentou que a legislação permite celebrar acordos a respeito de partilha com quinhões desiguais, sem que isso caracterize renúncia parcial. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, explicou que a partilha amigável prevista no Código Civil prestigia a autonomia dos herdeiros e que o acordo não envolveu renúncia à herança, mas cessão de direitos hereditários, instituto que produz efeitos distintos e que pode ocorrer de forma parcial, desde que realizada antes da partilha. Seguindo o entendimento da relatora, a terceira turma deu provimento ao recurso e determinou que a desigualdade da divisão da herança não impede a homologação da partilha. Em outra decisão, a terceira turma reafirmou que plano de saúde não pode negar a cobertura de cirurgia de feminização facial em processo transexualizador. O procedimento é feito em mulheres trans para dar aos traços faciais uma aparência feminina. Confira os detalhes da decisão.
O colegiado reafirmou que os procedimentos de feminização facial não se enquadram nas exceções previstas na legislação e regulamenta os planos de saúde, e por isso devem ter cobertura obrigatória pelas operadoras. Para especialistas, esses procedimentos fazem parte do processo de adequação de gênero e têm impacto direto na saúde mental e na qualidade de vida dos pacientes, não devendo ser confundidos com cirurgias de finalidade apenas estética. Isso com certeza irá beneficiar muitos pacientes que hoje têm alterações psicológicas frutos de características masculinas. Ele está preso em um corpo que não lhe pertence. O caso envolve uma beneficiária que já havia realizado a transição de gênero e recebeu indicação médica para novos procedimentos. Entre eles, a reconstrução craniana, a redução do pomo de Adão e a rinoplastia reparadora. A operadora negou a cobertura sob o argumento de que os procedimentos não estariam previstos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Relatora do recurso, a ministra Nancy Andrighi, destacou que o Ministério da Saúde incorporou o processo transexualizador às políticas públicas de saúde e passou a garantir no Sistema Único de Saúde procedimentos necessários à adequação de gênero. Segundo a ministra, as cirurgias indicadas pelo médico assistente não possuem caráter meramente estético e são essenciais para a adequação da identidade de gênero e para a preservação do bem-estar psicológico da paciente. A relatora observou ainda que os procedimentos estão previstos no rol da ANS e na tabela de terminologia unificada da saúde suplementar. Já no direito público, os ministros da primeira turma reconheceram dano moral coletivo pela demora na demarcação de território quilombola em Sergipe. Após a ocorrência de omissão estatal no processo de demarcação das terras da comunidade quilombola Catuabo, em Sergipe, iniciado há aproximadamente 20 anos, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu o dano moral coletivo. O Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública contra a União e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, pedindo que a Justiça determinasse que a demarcação fosse concluída, e também o pagamento de indenização por danos morais coletivos pela omissão injustificada e prolongada. De acordo com o MPF, a comunidade é formada por 142 famílias e foi formalmente reconhecida como remanescente quilombola em 2006. 11 anos depois, um relatório técnico delimitou uma área de mais de 880 hectares como pertencentes às famílias, que desde então ficaram à espera da edição do Decreto Presidencial de Desapropriação para a continuidade do processo. O Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal Regional Federal da 5ª Região reconheceram a inércia estatal e determinaram a finalização do procedimento, mas afastaram o reconhecimento do dano moral coletivo por considerar que seria necessária a comprovação de que a comunidade quilombola estivesse sofrendo danos de natureza excepcional pelo atraso. No STJ, o relator do recurso especial do MPF, o ministro Paulo Sérgio Domingues, que teve o voto acompanhado por unanimidade no julgamento da primeira turma, afirmou que o território quilombola integra o patrimônio cultural do país e que, quando o poder público posterga excessivamente a adoção das providências necessárias ao reconhecimento formal e à proteção efetiva desses territórios, há um comprometimento de direitos fundamentais ligados à existência coletiva, à continuidade histórica, à integridade cultural e à segurança das comunidades atingidas. E o Superior Tribunal de Justiça chega à final em 3 categorias do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. Mais detalhes da premiação com Jáfer Araújo. Promovida pelo Fórum Nacional de Comunicação e Justiça, a premiação reconhece iniciativas de destaque desenvolvidas por órgãos do sistema de justiça brasileiro em diferentes categorias da comunicação social. E o STJ concorre na edição deste ano com 3 produções especiais. A primeira é na categoria Reportagem Escrita, com a série especial HC 1 milhão, mais ou menos justiça, que aborda o fenômeno da massificação de habeas corpus a partir do marco histórico de 1 milhão de processos recebidos pelo STJ. Já na categoria Mídia Audiovisual, o episódio Césio 137, 38 anos, decisões do STJ em defesa das vítimas, da série documental Último Recurso, revisita aquele que foi considerado o maior desastre radiológico da história mundial, a partir de um caso julgado pelo tribunal.
E na categoria Artigo Acadêmico, a publicação Comunicação Pública sob Mediação Algorítmica analisa como a incorporação de sistemas de inteligência artificial e a mediação algorítmica tem influenciado a comunicação pública do Poder Judiciário. Em 2025, o STJ conquistou o Grande Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, destinado ao melhor projeto do ano, com a série Direito ao Ponto, STJ no Dia do Consumidor. O anúncio dos vencedores deste ano acontecerá durante o encerramento do 20º Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça, o Combrascom, que será realizado de 29 a 31 de julho em João Pessoa, capital da Paraíba. Segunda turma do STJ define que papiloscopistas da Polícia Federal não podem ser reconhecidos como peritos oficiais. O repórter Anderson Conrado traz mais informações desse caso. Por unanimidade, o colegiado entendeu que os policiais federais responsáveis pela identificação humana e pela realização de exames papiloscópicos não se enquadram na categoria de peritos oficiais prevista na legislação. Com a decisão, a turma julgou improcedente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. O caso teve início após a Corregedoria-Geral da Polícia Federal editar atos administrativos que impediam o reconhecimento dos papiloscopistas como peritos oficiais. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região havia considerado esses atos ilegais, mas a União recorreu ao STJ. O ministro Teodoro Silva Santos, relator do recurso, destacou que a lei que disciplina as perícias oficiais de natureza criminal inclui apenas os peritos criminais, médicos legistas e odontolegistas. Segundo o ministro, o Supremo Tribunal Federal também já diferenciou as atividades dos papiloscopistas das exercidas pelos peritos criminais, por terem naturezas distintas. Para a segunda turma, reconhecer judicialmente essa equiparação contrariaria a legislação e a jurisprudência do STF. E a Corte vai analisar, sob o rito dos recursos repetitivos, uma questão com impacto para milhares de pessoas no país. A incidência de imposto de renda sobre abono decorrente de precatório de fundos da educação. 2 recursos especiais sob relatoria do ministro Sérgio Cuquina foram afetados pela primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob o rito dos repetitivos. A controvérsia, cadastrada como tema 1446, está em deliberar, à luz do artigo 47, parágrafo 2º, inciso 2, da Lei 14.113, de 2020, introduzido pela Lei 14.325, de 2022, a incidência ou não de imposto de renda sobre a verba percebida por profissionais do magistério da educação básica a título de abono decorrente do rateio de precatório do Fundef, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, e do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Os recursos especiais tiveram origem em ações propostas por contribuintes que buscavam afastar a incidência do imposto de renda na fonte sobre valores recebidos a título de abono decorrente do Fundef e do Fundeb. Eles alegaram que os fundos têm natureza indenizatória. Ao rejeitarem os pedidos, as instâncias ordinárias entenderam que o abono representou acréscimo patrimonial ao beneficiário, o que justificaria a incidência do imposto, afastando a natureza indenizatória da verba. Também concluíram que a norma que depois atribuiu caráter indenizatório ao benefício não pode ser aplicada a situações anteriores. Ao propor a afetação do tema, o ministro relator Sérgio Cuquina destacou o relevante impacto social e econômico da controvérsia, especialmente na remuneração dos profissionais da educação básica. Até a definição da tese, estão suspensos todos os processos sobre o mesmo assunto que estejam em tramitação na segunda instância. Os órgãos julgadores de direito público, privado e penal do Superior Tribunal de Justiça divulgaram um balanço estatístico referente aos 6 primeiros meses deste ano. Confira.
Os colegiados de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça divulgaram o balanço do primeiro semestre de 2026. A primeira sessão recebeu 2.459 processos, baixou 2.275 e realizou 3.825 julgamentos. Na primeira turma, foram recebidos 14.652 novos processos e 19.548 baixados. Foram 35.624 decisões proferidas. O levantamento inclui ainda os números da segunda turma, que recebeu 14.768 processos e baixou 20.085. Foram 30.761 julgamentos no período. Os colegiados do Superior Tribunal de Justiça, especializados em direito privado, divulgaram o balanço do primeiro semestre de 2026. Ao longo do período, foram proferidas mais de 94 mil decisões e registrada uma redução conjunta de mais de 17 mil processos no acervo. Na segunda sessão, foram recebidos 1.752 processos, baixados 2.298 e 3.840 julgamentos. Os ministros da terceira turma receberam 20.145 processos e baixaram 26.516. Foram proferidas 42.368 decisões. Já a quarta turma recebeu 19.949 processos e baixou 30.890. O número total de julgados foi de 48.306 no semestre. Os 3 colegiados do Superior Tribunal de Justiça, especializados em direito penal, encerraram o primeiro semestre de 2026 com mais de 95 mil decisões proferidas. A terceira sessão recebeu 1.365 processos e baixou 1.427. Foram 2.113 julgamentos no período. Na quinta turma foram proferidas 48.515 decisões, 33.137 processos recebidos e 33.629 baixados. Já a sexta turma foi responsável por 44.434 julgamentos no primeiro semestre. Foram 30.452 novos processos e 30.813 baixados. Há 11 anos, a Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, vem garantindo direitos a essa parcela da população. Educação, trabalho, saúde e acessibilidade estão entre os avanços assegurados pela legislação. E quando esses direitos são ameaçados, as demandas podem chegar ao Superior Tribunal de Justiça. Eu preparei uma reportagem especial e te convido a conferir comigo como o STJ atua para promover a inclusão e a relembrar alguns julgamentos marcantes sobre o assunto. Três histórias diferentes com objetivos em comum: enfrentar o preconceito e conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Eu entregava currículos e tudo, e muitas das vezes não era nem sequer convocado para participar de uma entrevista. Falei, professor, meu nome é Desafio. O que eu puder passar para o senhor e o senhor puder, a gente vai fazendo essa parceria para conseguir chegar no objetivo. Eu sempre quis aprender e melhorar e ter uma oportunidade de ingressar futuramente no trabalho. Para você poder ter a inclusão, principalmente focado aqui nesse instante na questão da pessoa com deficiência, há uma série de situações que têm que ser tratadas, né? A primeira delas são barreiras físicas. Questão de escadas, ambientes de salas de aula, tudo aquilo que, em tese, pode viabilizar a participação com potencialidade para o jovem, para o trabalhador que tenha deficiência. O segundo ponto é a questão da tecnologia. Então a gente tem que pensar em softwares que sejam amigáveis para essa pessoa poder agir. Mas a mais séria é a terceira, né, que eu chamo que é justamente mexer com a cabeça das pessoas, né, com a questão do preconceito, com a questão da resistência a determinadas situações. E eles sejam percebidos não pela deficiência, mas pela capacidade e pelo potencial que eles têm. O Brasil tem cerca de 18 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que representa cerca de 9
em cada 100 pessoas com 2 anos ou mais de idade, segundo o IBGE. São consideradas pessoas com deficiência quem responde ter muita dificuldade ou não conseguir realizar uma ou mais atividades apresentadas na pesquisa, como ouvir, enxergar e caminhar ou subir escada, mesmo usando aparelhos auditivos, lentes ou bengalas. O Brasil precisa ainda efetivar nos territórios políticas públicas para esse público. Então, a Lei Brasileira de Inclusão é esse marco normativo que ele unifica os direitos à educação, ao transporte público, e é na LBI que a gente vai ter a inovação de dizer o que é discriminação em razão de deficiência. E ela, inclusive, coloca a sanção a quem pratica a discriminação em razão de deficiência. Ela exige ainda, um conhecimento maior dos gestores públicos, um conhecimento da sociedade sobre o que é deficiência, principalmente a barreira do não reconhecimento de que temos direitos iguais. E isso requer políticas afirmativas. E quando o assunto é cidadania, o Superior Tribunal de Justiça é exemplo. Além de facilitar a locomoção de visitantes e servidores com deficiência, o STJ tem colaboradores com deficiência auditiva, que são responsáveis pela digitalização de processos, com síndrome de Down, que cuidam da higienização de livros, e ainda tem intérprete de Libras em diversos serviços, como na transmissão de julgamentos. O Elinaldo Paiva é servidor do STJ desde 2008 e faz todo o trabalho com a ajuda da tecnologia. Como construir um ambiente acessível nas organizações públicas. Aqui na Coordenadoria de Acessibilidade e Inclusão, eu uso alguns recursos, algumas tecnologias assistivas. No computador tem um leitor de tela, o NVDA, que eu digito, ele vai falando o que está na tela do computador para eu me orientar. Tem a tecnologia do óculos Orcam, quando eu preciso ler algum livro, ele fotografa a página do livro e faz a leitura. Além disso, tem um celular com um sistema de voz, ponto de exclamação. O que eu desempenho aqui, as tecnologias assistivas, elas me apoiam muito, me auxiliam muito. Me sinto autônomo, me sinto útil. Acessibilidade e inclusão também são prioridade em diversos julgamentos do Tribunal da Cidadania. Em um deles, a terceira turma do STJ declarou que um idoso com Alzheimer deve ser considerado apenas relativamente e não absolutamente incapaz para tomar decisões envolvendo atos da vida civil, como assinar contratos, comprar ou vender bens ou casar. Segundo os ministros, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, apenas os menores de 16 anos possuem a chamada incapacidade absoluta. Em outro julgamento, a primeira turma anulou decisão administrativa que havia eliminado um candidato aprovado em concurso público nas vagas destinadas a PCDs sob a alegação de incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo. De acordo com o relator ministro Sérgio Cuquina, a compatibilidade entre as tarefas a serem desenvolvidas e a deficiência do candidato somente podem ser aferidas durante o estágio probatório. A Lei Brasileira de Inclusão de 2015 dialoga diretamente com a Convenção Internacional e esse diálogo tem se projetado na atuação jurisdicional do STJ, que das várias demandas que aqui chegam envolvendo o interesse de pessoas com deficiência, por exemplo, numa demanda relativa a vagas reservadas em concurso público, seja numa demanda de índole tributária, onde se discute a isenção de um tributo para aquisição de veículo, seja numa demanda de índole criminal, de natureza criminal, o STJ tem levado em conta esse estado da normativa que rege esse assunto tão relevante. Barreiras físicas e preconceitos ainda existem, mas podem ser superados com acessibilidade, empatia
em informação. E o STJ Notícias vai ficando por aqui. Se quiser saber mais sobre decisões e outras informações do tribunal, temos várias opções para você. É só acessar o site oficial, o canal da Corte no YouTube, tem também as plataformas de áudio e as redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau!